A imobilização tipo luva gessada é indicada para tratar lesões dos ossos da mão e do punho. Material utilizado: Delta Dry Stocknet, malha tubular hidrofóbica que não retém a umidade, nos tamanhos 7,5 cm e 2,5 cm. Delta Dry Padding, algodão também hidrofóbico que não retém a umidade, no tamanho 7,5 cm. Delta Cast Conformable, bandagem sintética de fibra de poliéster colorida de 5 cm. Tesoura ortopédica, borrifador com água para secar as bandagens e luvas descartáveis. Neste treinamento, o Dr. Pedro Pugliali, ortopedista e traumatologista especialista em ortopedia pediátrica, fará uma luva gessada para tratar uma fratura de rádio distal. Para começar, posicione o braço do paciente no ângulo de 90 graus. Não esqueça de fazer a higienização do paciente. Primeiro passo: aplicação de Delta Dry Stocknet. Corte a malha tubular de 7,5 cm de largura no comprimento ideal para cobrir toda a região do antebraço do paciente. Nesta imobilização, vamos deixar o polegar livre e, para isso, faça um corte na malha para liberá-lo. Forre o polegar com Delta Dry Stocknet de 2,5 cm de largura para evitar que a bandagem entre em contato com a pele do paciente. Segundo passo: aplicação de Delta Dry Padding, algodão hidrofóbico que não retém a umidade. Nessa imobilização, vamos passar 2 voltas do padding de 7,5 cm de largura, garantindo assim o acolchoamento necessário para que a bandagem não machuque o paciente. A forma correta de fazer o acolchoamento é passar as camadas de padding sobrepondo em 50% a camada anterior. Faça picotes diagonais nas laterais do acolchoamento para não formar dobras e melhor se acomodar à curvatura da mão. Faça um furo no centro do padding para passar o polegar, deixando o acolchoamento justo e confortável. É muito importante proteger a região tenar, para que, no caso de edema, a imobilização não cause desconforto. Lembre-se de deixar sobras de Delta Dry Stocknet e Delta Dry Padding nas extremidades para fazer o acabamento que impede que as beiradas da atadura entrem em contato com a pele do paciente. Esse cuidado é essencial para evitar incômodo e lesões. Terceiro passo: aplicação de Delta Cast Conformable de 5 cm de largura. Para este caso, vamos utilizar um rolo de Delta Cast Conformable, bandagem de poliéster que permite uma imobilização menos rígida e mais confortável. Retire o rolo de Delta Cast do pacote, mas não descarte a embalagem. Precisaremos dela para armazenar parte da bandagem durante o procedimento. Comece a aplicação pelo pulso e suba para a região palmar. Observe como a bandagem é bastante elástica e, por isso, é preciso passar as camadas de Delta Cast Conformable de forma suave e sem muita tensão para evitar garroteamento na imobilização. Na região do polegar, faça um corte diagonal na atadura para que se acomode melhor a mão. O corte gera 2 pontas que podem se tornar cortantes quando secas. Dobre-as para dentro para não incomodar. Agora passe a atadura pelo antebraço. Lembre-se de passar as camadas da atadura sobrepondo em 50% a camada anterior. Ao final do antebraço, corte a bandagem com a tesoura e reserve a metade que sobrou na embalagem para que não endureça. Borrife água por toda a extensão da imobilização. A água acelera o processo de endurecimento de Delta Cast. É importante lembrar que, como no gesso comum, a atadura sintética também precisa ser moldada para que a imobilização consolide a fratura na posição correta. Quarto passo: acabamento. Faça 2 pequenos cortes nas sobras de acolchoamento das extremidades da imobilização
e dobre a malha tubular junto ao padding para cima da bandagem. Faça o mesmo no polegar. Agora, vamos passar uma segunda camada de DeltaCast Conformable com a metade do rolo que reservamos na embalagem. Comece pelo antebraço e vá subindo em direção à mão. Na região do polegar, faça um corte na diagonal para que a bandagem se acomode melhor à superfície. Dobre as pontas originadas pelo corte para dentro, evitando possíveis lesões e desconforto ao paciente. A bandagem não deve ultrapassar a prega palmar da região tenar, para permitir que o paciente consiga fazer a flexão dos dedos por completo. Passe novamente pelo antebraço e, se ainda sobrar bandagem no rolo, corte com a tesoura e descarte o excedente. Borrife água por toda a extensão da imobilização e ajuste o molde. Em poucos minutos, a bandagem estará completamente seca e enrijecida. A imobilização está pronta. Neste procedimento, utilizamos uma unidade de DeltaCast Conformable. O DeltaCast Conformable permite uma imobilização menos rígida, mas pode ser perfeitamente usada em fraturas agudas e imobilizações de pós-operatório. Caso você precise de uma imobilização mais firme, substitua o DeltaCast Conformable pelo DeltaCast Lite e você terá uma rigidez maior. Vantagens da bandagem sintética DeltaCast em relação ao gesso comum. Essa técnica de imobilização sintética é muito mais leve, confortável e resistente do que o gesso comum. Dura até o final do tratamento. É altamente lavável, permitindo a atividade de higiene sem comprometer a rigidez da imobilização. É importante lembrar que, para ser molhada, a imobilização deve ser feita usando em conjunto o DeltaCast, o Delta Dry Padding e o Delta Dry Stocknet, que são hidrofóbicos e não retêm a umidade. É radiotransparente. É possível avaliar se a fratura está consolidando bem sem a necessidade de retirar a imobilização, evitando assim desgastes ao paciente. Para a remoção da imobilização sintética, basta usar a serra de remoção e, em muitos casos, apenas uma tesoura sem ponta. Não perca a oportunidade de testar nossos produtos. Fique ligado na nossa página para conhecer outros tipos de imobilização com as bandagens sintéticas Delta.